Ora bem, vamos seguir, continuamos, amadas e amados de todas as nações, vamos seguir. O não estarmos longe daquele período cujas calamidades poderão ter seu princípio, isto já fala mais nos nossos tempos, senão na geração presente, talvez que na seguinte ou pouco mais tarde, porque depois a insusão do quinto cálice, em que presumimos que passarão pouco mais de 50 anos, não sabemos de certo quanto começará a sexta idade seguinte. Temos, contudo, alguns indícios de não estar remoto aquele período, porque o Todo-Poderoso, segundo a sua sabedoria e a sua misericórdia, antes de punir os homens com grandes calamidades, costuma enviar-lhes por advertência outras menores. O que suposto nos vemos presentemente maiores irregularidades nas estações, maiores faltas de frutos, mais enfermidades nos povos, tremores de terra mais frequentes, mais e maiores tempestades no mar e na terra, etc. Tudo infelicidades penosas que podem ser prelúdio das calamidades mais terríveis que têm de sobrevir no fim da sexta idade. De resto, ninguém duvida que todos estes males são enviados aos homens por causa da corrupção dos seus costumes, da sua irreligião e do seu vergonhoso esquecimento de Deus, seu Criador e Senhor Supremo, a quem devem toda a obediência e seu benfeitor universal, de quem procedem todos os bens e utilidades que eles gozam neste mundo. E como se não pode esperar que todos estes se reformem nos costumes antes, é mais que provável que os seus corações se vão endurecendo e cada vez mais submergindo no abismo da corrupção. Também aqueles males irão crescendo e a proporção multiplicando, até que a iniquidade dos homens chega a tocar no mais alto ponto, como temos visto na antecedente história da mesma idade sexta. Exortações importantes a este respeito. Portanto, pois, é de suma importância aos pais e às mães o prevenir a seus filhos sobre as incomparáveis aflições e calamidades que têm de vir ao mundo naqueles tempos em que eles poderão ter alguma parte. Devem logo instruí-los sobre os principais sucessos daquela idade, referidos no Apocalipse e nas outras profecias,
porque os males previstos fazem menor impressão quando sucedem. Também é justo que os pastores eclesiásticos tomem como um principal dos seus deveres o dar outros semelhantes avisos aos seus rebanhos, a fim de que todos aqueles que então existirem se achem preparados e particularmente fortalecidos pela mais viva fé, por um grande amor de Deus e por um ardente desejo da sua eterna salvação, porque muitos deles ou de seus filhos podem ser destinados para os compreender a perseguição do Anticristo e devem estar firmes nos princípios santos que se lhes terão proposto. A descrição que nosso apóstolo, o profeta Daniel, nos fazem daquela perseguição dá bem a conhecer que ela excederá em crueldade e violência a todas as outras perseguições da primeira idade do cristianismo, e que valor e firmeza não deverão ter os fiéis para se conservarem constantes em uma situação tão arriscada, como tão cruel e furiosa. A igreja afectuosa, deve ser isso. A igreja afectuosa, mai a contilium i, mai, ou mãe, deve ser a igreja católica, diz o grande doutor São Cirílio: vos adverte agora e antecipadamente vos anuncia o que tem de acontecer nos tempos do Anticristo. Nós ignoramos se aquelas calamidades virão ainda em nossos dias ou em um tempo mais remoto, mas recebendo vós outros com antecipação, este aviso é do vosso interesse, o preparar-vos. Seria, pois, conveniente ler a história das primeiras perseguições da Igreja para formar a este respeito uma ideia, pois familiarizado discurso com a relação genuína daquelas fatais perseguições, parecerão depois menos terríveis as outras, e bem dispostos por estes meios os fiéis servos de Deus poderão esperar com o socorro da graça divina, achar-se em estado de suportar as mesmas penas e os mesmos trabalhos que padecerão os primeiros cristãos mencionados na descrição seguinte. Uns foram cruelmente atormentados, outros sofreram opróbios, açoutes, cadeias e cárceres, foram apedrejados, foram ferrados, foram de toda a sorte provados, foram mortos a fio de espada, andavam vagabundos,
cobertos de peles de ovelha e de cabras, sendo abandonados, aflitos e perseguidos, aqueles dos quais o mundo não era digno. Passarão a sua vida fugitivos pelo deserto e pelas montanhas, retirando-se para as covas e cavernas da terra. Também, pois, se devem ler com atenção os ilustres atos dos mártires, para que o exemplo do seu valor e da sua confiança em Deus inspire aos fiéis o mesmo generoso espírito, porque ali verão eles com que intrepidez os primeiros cristãos se apresentavam nos tribunais, com que segurança respondiam a tudo que se lhes perguntava, com que tranquilidade de alma olhavam eles para os alfanjes, para as cadeias, para as tenazes, para os pentes de ferro e outros instrumentos de tortura, e com quanta constância eles perseverarão na confissão da sua fé, no meio dos tormentos, e no fim, com a firmeza submissão as cabeças à espada dos algozes. Nós dizemos que somos cristãos. Efetivo, escrevia Tertuliano, e assim o publicamos na presença de todo o povo e no meio dos tormentos com que pretendeis obrigar-nos a dizer que não somos dilacerados por todo o corpo e banhados em nosso sangue, clamados quanto nos é possível, que fomos adoradores de Deus por Jesus Cristo, etc. São logo estes heróis invencíveis da antiguidade que selarão a sua fé com o seu próprio sangue, os que nós devemos propor para imitar. Eles tinham sempre os olhos na recompensa que os esperava no céu, depois da vitoriosa vitória recompensa que excede infinitamente a tudo o que se pode padecer neste mundo. Eles diziam a si mesmos: os trabalhos da presente vida não têm proporção alguma com a celeste gloriosa que nos espera. Amém. Tinham também diante dos olhos aqueles heróis o maior exemplo do Divino Salvador, que para lhes meter ânimo, lhes mostrara os precedera no mesmo caminho, a fim de os mover a segui-lo, e que obséquio mais agradável se lhe pode oferecer do que seguir os seus passos, imitar os seus trabalhos e oferecer a própria vida por aquele que deu a sua por nós outros. E belo espetáculo para os olhos de Deus, escrevo minúcio feliz, ver a um cristão no caminho dos trabalhos, e que depois de se conservar com uma nobre firmeza à vista dos
cada, cadafalsos, dos cadafalsos e tormentos, fica por fim vencedor do inferno do mesmo juiz, o que condenou, porquanto é vitorioso aquele que obtém o prémio, pelo qual combateu. Cheios, pois, destes nobres pensamentos e generosos discursos que que os transportavam de alegres júbilos em si mesmos, congratulavam-se uns aos outros aqueles valorosos atletas, vendo aproximar-se o momento do seu glorioso triunfo, e, portanto, naturalmente, se exortavam quando lhes era possível, por este ou semelhante modo, como refere São Cipriano em o capítulo 12 do seu livro da exortação aos mártires. O perseguidor nos despoje de todos os bens deste mundo. Porém, o céu nos convida com riquezas imensas. O inimigo de Jesus Cristo nos quer espantar com as suas ameaças, mas para nós refletirmos, o mesmo Senhor nos dá forças, fazendo-nos padecer a morte, nos tiram a posse deste mundo, mas em seu lugar se nos oferece o glorioso paraíso celeste e privando-nos de uma vida temporária e desprezível, se nos procura a preciosa coroa de uma perpétua imortalidade. Deixam as reflexões que deverão fazer os que vivem naquela idade, porque o estado das coisas no tal período será não só semelhante, mas excederá muito em crueldade e violência ao que se passou nos tempos dos imperadores idólatras, e por isso a séria meditação sobre a virtuosa conduta dos primeiros fiéis é a melhor preparação que se pode recomendar aos seus sucessores na última idade. E para isto mesmo concorrerá não menos outra reflexão, que sempre deverão trazer impressa os mesmos fiéis sobre aquela glória imortal e aquela felicidade sem fim que Jesus Cristo nos promete e nos descreve no Apocalipse como preciosa recompensa dos que sacrificarem por ele as suas vidas na perseguição do Anticristo. Quem são estes que trazem vestiduras brancas e de onde vieram? São os que vieram de uma grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isto eles estão diante do trono de Deus e de dia e de noite o servem no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá como um pavilhão. Eles não terão mais fome, nem sede, nem sol,
nem a calma os incomodará mais. Por isso, porque o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor e há de conduzir às fontes, às, às fontes das águas vivas, e Deus afugentará dos seus olhos todas as lágrimas. Prossegue o mesmo assuntos. Além das razões, afirma profetas. Mas vamos ficar por aqui, amados. Chega. Já tem 20, mais um. Vai continuar a seguir. Beijos e abraços. Mas estou um bocadinho cansado. Continuamos a seguir. Com licença.